Oi, eu sou o Fábio. E eu sou Larissa. E esse é o Coisas de TV, o canal que está acompanhando as novelas atualmente e percebeu que tem uma senhora idosa que está brilhando na novela Dona de Mim, né? É, uma veterana, né, que tá aí, que é a Sueli Franco, que está roubando a cena em Dona de Mim. Inclusive a Globo soltou uma pesquisa, quer dizer, acho que saiu na coluna do Gabriel Wacker, se não estou enganada, de nosso amigo Gabriel Wacker, que a Globo fez uma pesquisa, aquela pesquisa, né, natural e que fazem pra saber se a novela tá dando certo, se a novela tá dando errado. E ela é uma das personagens mais queridas, né, pelo público. Pois é, né? Ou seja, a Léo tem seu destaque lá, mas a senhorita Rosa também tá brilhando em Dona de Mim. O que nos fez pensar, e se a gente fizesse uma lista, lembrando, personagens idosos que roubaram a cena em suas novelas? Aí a gente resolveu fazer isso, a gente se inspirou na Rosa e a gente trouxe outros queridos aí que roubaram a cena nas suas respectivas obras. Nada a ver com o assunto, mas esses dias eu tava vendo um pouco do Bom Dia e Companhia, porque teve o especial Dia das Crianças e tudo mais. Você sabia que há alguns anos o Jogo da Velha mudou de nome no Bom Dia e Companhia e agora é o Jogo da Mais Experiente? Ah, meu Deus, por que fizeram isso? Eu acho que acham a palavra velha pejorativa, o que de certa forma é verdade, mas o jogo da velha eu achei muito estranho. E aí, sei lá, vamos para o jogo da mais experiente. E sabe o que é pior? Quando dá o empate, que não forma nenhuma linha nem nada, que a gente chama de deu velha, no jogo da mais experiente é deu velha também. Então eu fiquei confuso, eu achei que não podia usar a palavra velha, enfim. Jesus amado! Nossa, às vezes parece que a gente vive numa realidade alternativa, né? Achei uma coisa muito recente. Só que aí eu fui pesquisar, o jogo já é chamado assim desde 2019. Eu falei, caramba! É que ninguém assiste Bom Dia e Companhia, né? Então, enfim. Passada com o jogo da mais experiente. Mas vamos começar aqui falando justamente da Rosa, aquele personagem que a gente citou de Dona de Mim, que é interpretada pela Sueli Franco, e que ela é a matriarca da família Boaz, e ela, na verdade, foi indiretamente responsável pelas rixas entre o Abel, Tony Ramos, e o Jax, que é o Marcelo Novaes. Se esses dois irmãos se odeiam, é porque essa mãe tratou diferente eles lá no berço, né? E aí, a personagem tem uma questão, além de causar toda essa intriga familiar, que ela tem a doença de Alzheimer, que eu fui descobrir esses dias que não se pronuncia Alzheimer, né? Rolou um vídeo de uma novela mexicana que eles pronunciam de forma supostamente correta, Alzheimer, que é Alzheimer. Tipo, não, Alzheimer, enfim. Aí a pronúncia alemã, mas a gente tá no Alzheimer. Brasil também, todo mundo tá no fala Brasil Alzheimer. Fala Alzheimer. Ninguém vai falar Alzheimer. E aí a Rosa, ela apresenta os sintomas do Alzheimer, como confusão, problemas de identidade, enfim, e dá um drama particular para a personagem. E aí a Rosa, ela ganhou várias cenas mostrando essas suas questões de saúde, suas confusões mentais, etc. E a conclusão que o noveleiro tirou disso é que a Sueli Franco, ela arrasa no que faz. Ela é incrível, ela tá dando o nome dela nessa personagem. E também vamos lembrar que ela teve uma cena muito emocionante na morte do Abel, em que ela teve a conversa com o Abel. Foi uma cena muito linda, depois da morte do personagem, né, no caso. Então, enfim, ela é maravilhosa e eu acho que Dona de Mim tá em seus grandes papéis. Não, ela é muito boa, né? Ela é muito boa no humor, no drama, ela é uma vozinha fofa, né? Uma personagem muito fofa também. Eu acho que ela traz muita carga dramática com essa história do Alzheimer, que é uma realidade, de fato, entre várias famílias. E é uma coisa muito difícil de lidar. Então eu acho que é interessante que a novela mostre essa abordagem, assim, com uma personagem que é tão carismática, sabe? E ela mesma lidando com as próprias dificuldades de estar esquecendo coisas, de ser mais confusa e tal. E ali eu acho que as novelas da Rosane, na verdade, tem uma coisa que eu gosto, embora eu tenha problemas de lidar com essas questões um pouco, porque me dão um certo gatilho. Ela lidou com câncer em uma novela, que é uma doença que minha mãe já teve, Alzheimer, que foi a doença que a minha avó morreu. Então, assim, não é uma coisa que eu amo assistir. Não gosto de ver uma pessoa esquecendo coisas, não gosto de ver as cenas em que ela fica confusa. Mas eu acho que a Rosane não traz uma carga dramática muito triste para isso. Ela coloca de um jeito que ela vai mesclando isso com bons momentos da personagem, com a personagem
tendo momentos felizes com a família e tal. E eu acho que fica menos pesado de você assistir do que um dramalhão, assim, muito horroroso. E é um assunto que precisa ser tratado. De fato, é uma doença que as pessoas precisam entender como que funciona, quando que você vai começando a ficar confusa, como que você vai, né? Porque hoje em dia os tratamentos estão até melhores, você tem como dar uma freadinha na doença para que ela não chegue tão rápido e tão avassaladora. Então E a Sueli tem feito de maneira brilhante. E não tá no roteiro aqui, mas a Rosa é a personagem que mais entrega na dança de abertura. Ela faz um negócio meio assim, meio performático. Ela Parabéns. É muito fofa, ela é muito fofa. Outra personagem que assim, roubou a cena total, né, numa novela que passou há bastante tempo, mas foi reprisada durante a pandemia, é a Iná de A Vida da Gente, né, que era a Nissete Bruno, porque, assim, ela era a avó da Ana e da Manuela, né, então, enquanto a Ana e a Manuela estavam lá com aquelas questões, né, aquela relação tóxica com a mãe, que era a Eva, que era maldita, e as tretas entre elas mesmo, né, que foi esse roubou o marido da irmã, não roubou o marido da irmã, você é time Ana, você é time Manuela, enfim, tinha a Iná, que servia de conselheira das duas, tanto quanto quando elas estavam juntas, né, quando elas eram irmãs unidas, que precisavam desabafar sobre a mãe ser uma maldita, quanto depois, quando elas brigam e viram quase inimigas, uma ia lá com a Iná, né, ai, olha, aconteceu tal coisa, e a outra ia, a avó continua sendo a grande confidente. Uma personagem, né, poderosa de uma novela de Lícia Manso, como todas as mulheres de Lícia Manso, sempre muito boa no conselho, sempre muito aquela avó que você queria, você também ir lá sentar para tomar um chá com ela, para ver se ela te falava o que você devia fazer da sua vida. E ela teve uma coisa que eu achei muito legal nessa novela, que é o relacionamento dela com o Laudelino, que era o Estênio Garcia, que era o namorado dela, né? Tipo, ela já era uma mulher 60 mais, mas ela arrumou um namorado, que era um chato, eu tenho que dizer que a Iná merecia mais, porque ele era muito chatoca, o Laudelino, ele ficava querendo controlar ela, não sei o quê. Ele era ciumento, não sei o quê. Mas assim, era legal mostrar que é possível você viver um amor depois dos 60, que, né, tipo, a vida não acabou. E uma coisa que eu achava muito legal dessa novela, que já estava muito à frente de seu tempo, é que Laudelino estava às voltas também, teve uma época que ele estava às voltas com disfunção sexual. E aí era isso, pra mostrar que também, depois dos 60, não é que as pessoas param de ter vida sexual, que elas não se importam mais com isso e tal. Então teve essa questão dela falando que o Laudelino devia ir no médico pra ver o que estava acontecendo e tal. Enfim, que eu acho que são curioso, né? Legais, né? Pra trazer. Se fosse em Vale Tudo, a Manuela Dias conseguiria colocar uma publicidade de Tadala Fila, por exemplo, né, no meio da novela. Pois é, podia fazer. E eu achei muito. Eu não lembro se o Laudelino chega a ficar doente. Eu não lembro. Mas a Alicia tratou com muita sensibilidade essa avó e esse, né? Que também não era uma vozinha só de ficar fazendo tricô e crochê. Ela tinha a vida dela, ela ia dançar lá no baile, que ela tinha as amigas dela. Sim. Era muito legal. Uma das coisas duas coisas que marcaram muito em A Vida da Gente, a questão do baile da terceira idade, que ela frequentava bastante, achava isso muito legal. Personagens bem ativos aí, eu achava isso legal. E outra coisa que marcou também é uma briga entre a Manuela e a Ana, né? Eu não sei se você viu esse vídeo da briga essa semana no Twitter, Larissa, mas os dois discutindo, é muito bom. Tem 10 minutos, né? 8 minutos. 2 minutos, 7 minutos, enfim, é uma grande briga. Outra personagem também que brilhou em sua novela foi a Doroteia em Gabriela. Gabriela, que é o quê? É a paródia da novela Gabriela, escrita pelo Valcir Carrasco. E aí a Doroteia, que era interpretada pela Laura Cardoso, ela roubou a cena da novela e conquistou o coração dos espectadores, que ficavam acordados até tarde para ver aquele filtro amarelão lá, enfim. O que é mais curioso é que a Doroteia ela não existia na versão original de 75 de Gabriela. Então foi uma criação completamente da cabeça do Valcir, que ele achou que fazia sentido naquele pequeno universo ficcional que ele havia desenvolvido. E a personagem acabou sendo um destaque do remake, porque ela era uma senhora rígida, muito religiosa, e estava sempre numa cruzada contra o pecado. Aí tinha uns conflitos muito ótimos com o personagem do José Wilker, por exemplo, que rendeu aquelas cenas maravilhosas, tipo José Wilker falando, agora, senhora, vai me dar licença, que eu vou cagar, sabe? Momentos...
que é a pena do Valcir pegando fogo enquanto ele escrevia, nessa novela inteira. Só que a questão da Doroteia é que ela era uma pessoa que era contra o pecado, chamava todo mundo de Kenga, e a revelação no fim da novela é que ela era uma Kenga no passado. Olha isso, é nada menos que uma senhora hipócrita, que é uma coisa que existe muito na sociedade brasileira. E aí a personagem brilhou tanto, a Laura Cardoso brilhou tanto, que em Outro Lado do Paraíso o Valcir trouxe a atriz novamente para interpretar uma Kenga sumida, que foi outro destaque da novela, né? Que até hoje são utilizados GIFs animados em baixíssima resolução da Laura Cardoso batendo, tomando um copo de cerveja, batendo e falando, ai, mais um dia de Kenga. Enfim, brilhou. Grande Amo momento, a personagem. grande momento. Não, e a Laura brilhou muito nessa novela. Genial. E quem faz parte do Plano Maneco, do Clube de Membros, ganhou um vídeo exclusivo em que a gente trouxe de volta as nossas lembranças com a MTV Brasil, né? A MTV finalmente vai de arrasta pro resto da MTV, a MTV que ninguém sabia que ainda existia, mas aí a gente aproveitou para relembrar todas as nossas memórias com a MTV desde lá de trás até a mais nova. Ele era completamente gay doida. Eu não consigo embarcar muito na vibe gay doida. Então aí eu fiquei meio assim. Então, se você quiser dar uma olhada lá, é só ver como que acessa o Clube de Membros. As informações estão todas aqui embaixo. Outros que brilharam muito foram Flora e Leopoldo, de Mulheres Apaixonadas, né? Porque era uma novela focada basicamente em mulheres ali. Mulheres, irmãs, amigas, apaixonadas. Mulheres apaixonadas. De meia idade, que tinha um problema com o marido, né? E, enfim, com escola, com filho, com não sei o quê. Mas tinham 2 personagens da terceira idade que eles chamaram tanta atenção que acabaram ajudando até a criar uma lei, né? Porque a Flora, que era a Carmen Silva, e o Leopoldo, que era o Oswaldo Lousada, era um casal que era o quê? Constantemente atacado pela maldita da Doris. Eles eram os avós da Doris, ela tratava eles super mal, ela, né, maltratava eles, respondia a eles, eles só queriam dar um dinheirinho pra ela, ajudar ela brigava com eles, horrível. Inclusive, temos que lembrar aqui, né, que é um efeito Mandela, ou seja, uma coisa que não existiu, que a Doris era agressora de idosos. Era agressora verbal. Só tem uma cena, né, que ela esbarra no não sei o que, e aí um deles cai. E aí eu acho que é por isso que fica na cabeça das pessoas que foi ela que bateu nos avós e não foi nada disso, né? Foi uma coisa assim, sem querer e tal, enfim. E a questão da Doris tratar super mal os avós ajudou a movimentar o Estatuto do Idoso, né? Inclusive tem a fotinho dos 2 fofíssimos lá na Câmara dos Deputados, lá, né? Que eles foram participar da promulgação da lei, os senhorzinhos ali. E depois do sucesso, eles ainda ganharam um quadro no Zorra Total, de tão divos que eles viraram. E aí eu já não sei se é prêmio ou castigo, né? Mas enfim, quiseram ver um pouquinho mais de Flora e Leopoldo. E eles morreram em 2008, que eles já estavam bem velhinhos, né? Quando eles estavam fazendo a novela. Sim. Já. E eram muito vozinhos. Nossa, eu lembro que tinha uma comoção, porque eles eram muito vozinhos. E aí as pessoas tinham senhorinhos. Muita dó deles. E eles eram muito fofos, eles eram muito queridos. E, enfim, foi... E assim, né? Atores veteraníssimos já, mas que entregaram um papel com muita sensibilidade, que fez o Brasil inteiro ter ódio da Doris, porque não podia maltratar aqueles cristais. Sim, realmente brilhou. Eles eram os avós que todo mundo queria. Então todo mundo ficou com muito ódio da Doris, né? Até hoje, né? Que ela é... A Regiane Alves ainda Sim. brinca que ela é chamada de agressora de idosa até hoje, né? Pois é, marcou, né? E agora, esse pra mim é um pouco... Normalmente, quando a gente fala de atores idosos, a gente pensa de pessoas que já eram mais velhas quando a gente era muito novo. Sei lá, a Aniciete Bruno, pra muita gente, ela era Dona Benta, sabe? Então, desde quando a pessoa é criança, tem essa memória. Laura Cardoso, pra mim, sempre foi uma senhorinha. Lima Duarte sempre começou, já as novelas já eram senhorzinhos de idade. Agora, a Eliane Giardini é alguém que a gente foi acompanhando o envelhecimento na televisão. Fui ver, ela tem 73 anos. Ela está ótima pra idade. E a gente vai falar da Ágata de Terra e Paixão, a vilã da novela, né? Que a personagem da Eliane Giardini, ela, originalmente na trama, ela havia sido dada como morta. Só que o quê? O Valcir precisou ressuscitar a mulher
porque para dar uma mexida na trama, que estava meio estacionada, e porque estavam reclamando que Terra e Paixão tinha uma semelhança grande com Renascer. Porque Renascer também tinha um pai ressentido pelo filho que causou a morte da mulher amada no parto. Aí o que ele fez? Ela voltou, ressuscitou, é isso. A Agatha era a mãe do Caio, que é o personagem do Cauan Raymond, e foi a primeira esposa do Antônio La Selva, o personagem de Tony Ramos. Só que, na verdade, ela era uma vilã cruel e vingativa. Isso só foi surgindo no decorrer da novela, né? No começo a gente ficou meio enganado, quem não lia os spoilers, claro, né? Quem não acompanha notícias da TV, acompanhava lá a novela e falava, o que ela tá planejando? Mas aí ela se revelou uma vilã. E aí a Agatha era tudo que a história, tudo que Terra e Paixão tava precisando, que era uma vilã que fazia a trama andar pra frente. Porque aquela novela tava meio uma estacionada ali, né? Tinha uma hora... Bastante. A Aline falando que queria plantar, colher naquela terra vermelha. Colher na terra vermelha. E aí a Agatha ainda foi protagonista de um Quem Matou muito icônico das novelas. Eu achei isso muito legal, né? Mostra como as novelas é um negócio que tá sempre se transformando e ainda é muito popular. Um Quem Matou muito icônica de uma novela que passou outro dia, né? Isso eu acho muito legal. Não é só, meu Deus, só aquelas novelas dos anos 80 que tem um Quem Matou legal. Não, temos uma de 2020 e pouco. Porque a Agatha morre na reta final da novela e o Valsir fez com que 3 personagens suspeitos fossem responsáveis por matar ela. Um envenenou, um pulou da escada e um atirou. Então, e um não sabia que o outro tinha feito isso. Eles encontraram a personagem em momentos diferentes e tentaram matar ela de alguma forma. Então isso foi bem legal. Teve uma entrevista no Lady Night, aquela mesma que a Eliane Jardine e o Marcos Caruso entregaram, que fazer tempos modernos foi um desastre. Foi horrível. Ela reclamou dos autores que não dão chance a veteranos. Ela disse que existem autores que têm grave problema com etarismo, o que, infelizmente, é uma coisa que acontece, né? Não é todo autor que coloca atores mais velhos para interpretar personagens. E nessa lista a gente vê que eles são muito capazes, inclusive, de roubar a cena dos mais novos. E eu acho tão importante ter um ator mais velho no mesmo set de gravação que um novato, porque a gente tem vários relatos de atores novos que foram aprendendo truques de atuação com os mais velhos, sabe? É também uma parte da escolha, uma parte fundamental de você conseguir levar adiante a atuação de novelas, enfim. Então, espero que tenhamos mais em novelas. Sim, eu acho que falta, né? A gente enfim, vários atores aí que a gente sente saudade, que acabam tendo muito pouco espaço na TV mesmo, porque realmente parece que só se faz papel para atores mais jovens e repetindo muito ator, né? Quando a gente tem vários atores mais velhos aí que ainda estão trabalhando, que ainda estão em ótima forma, que poderiam estar fazendo novela e tal. O Marco Caruso, a Eliane Jardine, putz, tem um monte de gente que a gente sente saudade. A própria, que não é exatamente velha, mas, pô, a Dona de Mim mesmo trouxe de volta a Silvia Pfeiffer, que fazia um tempão que a gente não via na novela. E até isso a gente vê que essas atrizes que estão ali, né, casa dos 50 e 60 e tal, até elas têm dificuldade porque fica numa zona muito cinzenta, né? Porque as mocinhas acabam sendo mulheres muito jovens e depois, às vezes, você traz uma avó, mas, tipo, essas mulheres que ficam ali nessa zona no meio, não tem muito espaço, né? Eu acho que falta mesmo fazer elencos mais diversos, com gente de várias idades. Eu acho que não tem problema, sei lá, você apostar num casal 50 a mais, por exemplo, sabe? Por que só pode shippar casal de 20 e poucos anos? Por que não pode ter um casal lá com problemas, um casal que separa aos 50 e vão arrumar outro, sabe? Não entendo, realmente acho meio problemático isso, de só ter jovem o tempo inteiro. E se vocês gostam de séries, novelas, reality shows, personagens idosos que roubam a atenção dos novinhos, fica aqui no Coisa de TV, se inscreve no canal e também segue a gente nas redes sociais, que estão aparecendo todos aqui embaixo, tanto as nossas pessoais quanto as do canal. E tem nosso canal de transmissão do WhatsApp, para você que não é muito afeito a redes sociais, você pode acompanhar quando sai vídeo novo lá, porque a gente tá sempre divulgando. É isso, conta pra gente se você lembra de mais algum ator mais veterano que roubou a cena em alguma novela que você lembra, ou que você quer ver de volta na telinha, que você sente saudades, enfim, coloca aí. Qual desses você gostava mais, o papel que te marcou. É isso e até o próximo vídeo. Até mais, gente. Tchau.